Olá, boa noite! Hoje nós vamos falar sobre a importância do design de sobrancelhas na comunicação da personalidade. É um super tema que eu resolvi trazer hoje, que é fundamental para a gente entender melhor a importância do design de sobrancelhas no rosto de uma pessoa. A gente ouve aí muito falar sobre regras, sobre medidas, sobre padrões, sobre caixinhas e tudo mais. E a gente precisa compreender melhor como é que a gente vai entender essas sobrancelhas no rosto do indivíduo. A gente tem que fugir dessas regras, abrir essa caixinha para entender tudo e saber atender a cada cliente com a necessidade dela e às vezes a necessidade que ela nem sabe ainda que tem. Eu tô até empolgada porque o tema é especial, assim, é um tema que ajuda muito a gente na hora de lidar com a cliente, de compreender questões de personalidade dela e como trazer isso para o aspecto visual dela, a comunicação não verbal, aquilo que vai além do que a gente está falando. Né? A nossa roupa comunica isso, o nosso corte de cabelo, a nossa maquiagem, a nossa postura, mas como que as sobrancelhas comunicam tudo isso sem que a gente fale nada. Né? A gente pode parecer brava só por causa de um formato de sobrancelha, a gente pode parecer entristecido por causa de um formato de sobrancelha. E eu decidi falar para vocês hoje sobre esse tema usando as imagens que todo mundo conhece, que são as princesas. Né? As princesas da Disney, hoje chamadas de heroínas, mas então a gente vai usar hoje a Branca de Neve e a Rainha Má. A gente vai falar sobre a importância dessas sobrancelhas na construção desses personagens, né? Na composição da personalidade desses personagens. É muito. Vocês vão ver como é objetiva a história toda. Às vezes a gente pensa, fica aí um pouco perdido de como que isso se traduz. E vocês vão ver que aprendendo algumas coisas, aprendendo a pensar fora da caixa, é bater o olho numa pessoa que você já vai fazer a leitura de como trabalhar essas sobrancelhas para comunicar melhor essa personalidade. Eu sou a Joana Rubinstein, sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora e profissional da área da beleza há 12 anos. Eu tenho um canal no YouTube, o Joana Rubinstein. Corre lá, se inscreve e ativa o sininho para receber todo o conteúdo que a gente disponibiliza lá. E se você conhece alguém que é da área da beleza, que é designer de sobrancelhas, micropigmentadora, ou que tem vontade, está curiosa de começar a trabalhar nessa área, manda essa live para ela, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então vamos lá, gente. E participem. O que vocês tiverem de dúvida, se quiserem perguntar qualquer coisa, a gente está aqui para responder. Vamos lá. A gente observa que a composição das personagens, a gente tem alguns traços de caráter que são muito clássicos quando a gente pensa no mocinho e no bandido, na mocinha e na... Não vou dizer bandida, porque normalmente a gente não usa essa palavra, a gente fala vilã, né? Então a Disney hoje, por uma questão de equidade de gênero, fala as heroínas e as vilãs. A gente percebe com facilidade algumas características que estão sempre presentes nas heroínas, nas mocinhas e nas princesas. Vocês lembram aí, vocês que estão assistindo essa live, vocês lembram alguma característica que é clássica de uma princesa, de uma heroína? Elas normalmente... Tô vendo aí, gente. Vamos lá. Elas normalmente, né, as heroínas normalmente são mulheres que comunicam as antigas. As heroínas de agora já são diferentes, mas como a gente vai falar da Branca de Neve, eu vou focar nessas características. As princesas, então, elas comunicam sempre alguma fragilidade. Elas estão sempre colocadas nesses filmes antigos como um pouco ingênuas, como muito delicadas, muito femininas. Essa ingenuidade remete um pouco à infância, né? Elas são delicadas, elas são, às vezes são até meio bobinhas, mas elas são muito queridas, elas são muito amáveis, elas são muito acessíveis.
E quando a gente olha para essas princesas, deixa eu colocar aqui a imagem, aqui da nossa belíssima Branca de Neve. Ela comunica tudo isso que eu acabei de falar. Elas são delicadas, elas têm traços delicados, elas têm uma maquiagem leve, porque a gente esquece que o desenho também está usando maquiagem, né? A construção, a composição desse personagem envolve a vestimenta, envolve o cabelo, envolve os acessórios, envolve a maquiagem e envolve o design de sobrancelhas. Quando a gente olha para esse olhar, a gente tem automaticamente uma comunicação de alguém doce, acessível, uma pessoa querida, né? E a gente sabe, tendo assistido a Branca de Neve, que ela foi muito querida, que ela era querida por todos, que ela era muito delicada, que ela tinha um jeito ingênuo de ser. E aí, quando a gente olha para essas sobrancelhas, quais são as características que elas têm? Elas são sobrancelhas, como a gente já falou em outros momentos sobre o design, que tem um início bem alto. Tem esse espaço aqui, né? Essa região das sobrancelhas é mais alta que o restante. Então a gente tem um olhar bem doce, bem leve. Puxa, se eu tivesse com o meu botox aqui em dia, eu nem ia conseguir fazer essa expressão. Então é um olhar muito suave. E por mais que ela tenha cílios e isso traga um pouco de feminilidade, né? Ela comunica uma jovem, uma mocinha, bem nova, ingênua. E a gente tem essas sobrancelhas que, então, não tem ponto alto definido, elas são mais arredondadas, tem esse início aqui bem alto e tem bastante espaço nessa região entre a pálpebra móvel, vou esconder aqui um pouquinho só para poder mostrar o meu olho mais de pertinho. Aqui, a pálpebra móvel é essa que a gente pisca e que fica escondida quando a gente abre os olhos. A pálpebra fixa é essa que aparece o tempo todo enquanto a gente tá de olhos abertos. São as duas partes da nossa pálpebra. Ela tem bastante espaço aqui entre a pálpebra móvel e o início da sobrancelha dela. Então, ela tem esse efeito aqui das sobrancelhas. Isso automaticamente mexe com o formato do nosso nariz. Claro que aqui eu tô levantando, né? Então vai mexer mesmo. Mas muda esse traço do nariz e traz esse olhar entristecido, como se as sobrancelhas tivessem caído, elas tivessem escorregado em volta dos olhos. Deixa eu colocar a imagem de novo. Aqui. E é essa sutileza que a gente compreende quando a gente olha para esse personagem. A imagem que a gente cria sobre alguém, visualmente falando, é muito mais forte do que o que a pessoa pode te falar. Tem o ditado que fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente comunica muito mais rápido do que a gente imagina. Então, uma pessoa que tem esse olhar ingênuo, talvez possa ter dificuldade de se colocar no trabalho, talvez isso condiza com a personalidade dela, mas isso vai trazer mais dificuldade dela ser percebida no trabalho, por exemplo, como uma mulher forte, como uma mulher capaz, porque ela está passando essa informação o tempo todo de uma pessoa ingênua, de uma personalidade muito leve. Isso pode fazer com que as pessoas tratem ela de uma maneira não tão adequada, né? Às vezes, se você ocupa, por exemplo, um cargo de muita responsabilidade e você tem uma sobrancelha que comunica tanta fragilidade, como é o caso dessas sobrancelhas que a gente está vendo, deixa eu parar de compartilhar aqui. Dessas sobrancelhas da Branca de Neve, se a gente tem uma pessoa que ocupa um cargo um pouco mais alto e ela tem essa característica, talvez ela não seja levada a sério, talvez ela tenha inclusive dificuldade de conquistar uma promoção, porque essa comunicação não verbal dela traz todas essas informações sem que ela possa falar nada e sem que muitas vezes as pessoas consigam compreender que é isso que não tá tão bacana no rosto dela. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que me falou que depois que ela fez as sobrancelhas,
todo mundo fala para ela como ela parece mais jovem. E o que eu contei para ela é que as sobrancelhas que ela tem hoje com a micropigmentação e a gente consegue fazendo coloração, ela é uma mulher loira, de olhos claros, então a gente continua trazendo mais tonalidade para as sobrancelhas dela. A gente cria a gente remete essas sobrancelhas às sobrancelhas da juventude. As mulheres jovens, como eu sempre recebo relatos aqui, elas têm as sobrancelhas mais cheias. É uma característica que tem relação com a nossa produção hormonal, inclusive. Então, as sobrancelhas mais cheias, mais fartas, comunicam juventude. A gente não pode nunca errar a mão, justamente para não criar algo que comunique alguma coisa inadequada. Então, a gente fazer uma sobrancelha muito grossa numa senhorinha, numa mulher de 70, 80 anos, porque a naturalidade para essa idade já não é mais comunicar tão novinha assim. A gente sempre tem que ter essa compreensão do momento que a pessoa atravessa, né, que ela vive. Por isso que eu falo que naturalidade está sempre relacionado ao natural da pessoa. Vamos voltar aqui para a gente ver agora um pouquinho a Rainha Má. A gente olha para ela e no mesmo segundo a gente sabe que ela não é flor que se cheire. Ela tem uma cara amarrada, ela não tem luz no rosto dela nenhuma. Ela toda ela não é iluminada. Já vou colocar as duas lado a lado para vocês verem essas sutilezas todas, essas diferenças. E a gente vê que ela tem uma expressão, uma cara fechada, né? Uma cara assim, quase enojada. Isso a gente tem essa comunicação através dos lábios que estão com um jeito assim. A gente percebe, apesar dela não ter linhas de expressão, porque ela é linda, espelho, espelho meu, né? Existe alguém mais bela do que eu, e a beleza está muito associada à juventude ainda. Ela não tem linhas de expressão e a gente nota isso em outras vilãs da Disney, mas a gente, quando chegar nelas, a gente fala sobre essas questões de outras comunicações visuais. E a gente chega nos olhos, eles são semicerrados, né? Ela fica de olhos meio fechadinhos, assim. E ela tem essa sobrancelha com os inícios bem baixos, bem juntos e o ponto alto bem arqueado. Eu tô fazendo aqui em mim, deixa eu passar para mim um pouquinho. Automaticamente eu viro uma pessoa que tem uma expressão negativa. A gente, quando tem uma cara de bravo, a gente tem o apoio dessa linha aqui, né, que faz a gente ficar parecendo mais bravo, mas se eu só vier aqui e levantar bastante a minha sobrancelha, eu também vou mexer com essa expressão. E por isso é legal a gente ver na construção desse personagem, no que ele imprime em personalidade pra gente, a gente automaticamente sabe que ela não é do bem. É automático, a gente bate o olho e a gente sabe que ela não é do bem. E as sobrancelhas comunicam isso com muita força. São sobrancelhas muito arqueadas, com os inícios muito juntos. E a cauda também fica bem alta, são sobrancelhas bem longas, em S, assim, uma curva bem forte. E aí a gente tem essa composição, tudo isso ajuda a mostrar essa personagem que tem cara de brava, né? Que tem cara de quem não é flor que se cheire. Deixa eu colocar a comparação delas duas, que eu acho bem bacana. Escolher outro aqui. Elas duas juntas. Como o olhar é forte pra gente identificar. Se a gente só olhar os olhos, o formato dos olhos, o formato dos cílios, o formato das sobrancelhas, como isso é forte nessa comunicação. A gente está observando essa princesa e essa vilã, como elas têm essa característica forte e única transmitida pelo olhar e os outros elementos que compõem a beleza delas, né? Uma tá na sombra e a outra tá na luz.
A gente tem as bochechas rosadinhas, que significam saúde, e a outra vilã, ela não praticamente não tem cor, ela tem um pouco de rosado aqui bem na lateral, mas enfim, aí eu vou entrar muito na maquiagem delas e eu quero falar mais sobre essa expressão, sobre essa construção da personalidade. A gente tem sobrancelhas arredondadas de início alto, que comunicam uma personalidade mais doce. Quando a gente vê isso numa pessoa no nosso cotidiano, isso pode, se não tiver em conjunto com todos esses elementos, pode comunicar um olhar triste, uma pessoa sem energia. E a mesma coisa quando a gente vem para essa vilã, quando a gente fala sobre a Rainha Má e a gente tem essas sobrancelhas super arqueadas, com os inícios mais juntos, e a gente tem a comunicação de uma pessoa ruim, de uma pessoa brava e de uma pessoa inacessível. Vou fechar agora para a gente trazer isso tudo para a nossa realidade, para o nosso mundo real. Que impactos que uma pessoa pode ter na sua vida se ela tiver sobrancelhas muito arqueadas? Ela pode parecer uma pessoa brava, uma pessoa que está o tempo inteiro de cara fechada, e isso faz com que ela seja uma pessoa inacessível. A gente é tudo muito recente, a compreensão da comunicação visual não verbal, né? Visual não é verbal. E a gente vem compreendendo devagarinho a importância que tudo isso, todas essas camadas trazem para uma situação de trabalho ou para uma situação de dia a dia, onde você esteja com amigos e tudo mais. Eu recebo muitas vezes mulheres que têm a sobrancelha bem arqueada e elas parecem pessoas bravas, e eu vou conversando com elas um pouquinho e eu sinto pelo timbre da voz, pelo jeito de falar, que às vezes aquela sobrancelha não está adequada para comunicar a personalidade dela. Ela poderia suavizar um pouquinho. Eu vou conversando com ela para entender também o que ela quer mostrar dela, se ela quer se fortalecer, se ela quer ficar mais acessível, o que para ela significa beleza, e que normalmente essa beleza, esse significado de beleza está relacionado ao que ela quer comunicar para as pessoas. Então, se a gente tem alguém com sobrancelhas muito arqueadas e os inícios muito juntos, ela pode se tornar uma pessoa inacessível, uma pessoa que as outras vão observar e às vezes vão pensar duas vezes antes de chegar perto, vão ter receio às vezes se essa pessoa está bem-humorada ou se ela não está bem-humorada, porque ela parece estar sisuda o tempo todo, ainda mais agora que a gente está de máscara. Eu posso estar aqui sorrindo, tô com cara de nada a ver, porque eu tô tentando comunicar uma coisa com a minha boca e outra coisa com a sobrancelha. Mas enfim, na hora que a gente não tem o apoio do restante e a gente tem essas sobrancelhas muito arqueadas, às vezes a gente não sabe se a pessoa tá sorrindo. Eu sou bem careteira, né? Eu sou bem expressiva e tudo mais. Tem gente que, se a gente não vê os lábios ali, o sorriso da pessoa, a gente não consegue entender pelo olhar o que ela está comunicando. E se a gente jogar nesse olhar uma sobrancelha muito arqueada, a gente pode fazer dela uma pessoa que tem aparência de brava o tempo todo. Quando a gente fala na micropigmentação, que a gente vai realçar alguma característica, a gente tem que estar muito atento a isso. Porque se a gente vai realçar, a gente tem que realçar aquilo que faz melhor, aquilo que é o que a pessoa tem de mais positivo e não o que ela tem de negativo. A gente falou um pouquinho sobre as sobrancelhas arqueadas, mas eu quero falar um pouquinho sobre as sobrancelhas caídas, que são um pouco dessa realidade que a Branca de Neve traz, que é esse início alto, que automaticamente eu fico com um olhar de coitadinha, assim, mas a gente tem também as sobrancelhas caídas, que são aquele olhar caído, que não tem a vitalidade. Às vezes a pessoa tem um excesso de pele no olho e, além disso, a sobrancelha mais caída e, às vezes, até em forma de triângulo, os inícios muito grossos em proporção à cauda. E tem esse efeito de triângulo, né? Isso tudo faz com que a pessoa pareça o tempo inteiro cansada,
Vocês percebem a diferença disso para isso? É uma mudança muito grande na comunicação da minha sensação. Quando a gente está conversando com alguém, a gente já vê essa mobilidade da sobrancelha, já percebe. Ai, puxa, tô tão triste, tô tão triste. Ou, ai, fiquei muito brava com aquela situação e tudo mais. Como tudo isso tem mobilidade. Essa mobilidade comunica os nossos sentimentos. A gente tem que pensar nessa sobrancelha em movimento. Ela tem que fazer sentido em movimento. Por isso também a desconstrução dessa perfeição de simetria que muita gente fala. Ah, as sobrancelhas têm que ser absolutamente idênticas. As sobrancelhas têm que ser parecidas, o mais parecidas possível. A harmonia não é sobre perfeição, a harmonia é sobre equilíbrio. Na hora que a gente equilibra essa informação, tanto em altura da sobrancelha, quanto em formato, e no sentido de ajustar essa sobrancelha para melhor comunicar essa personalidade, para melhor vestir essa pessoa, melhor vai ser o nosso resultado harmônico. A gente vai pensar nessa harmonia desse movimento, desse rosto que está em constante movimento, e a gente vai ter essa leveza. Eu falo muito sobre leveza e sobre força. A gente não pode confundir a leveza com tristeza ou com a comunicação de ingenuidade, e nem a força com braveza. A força é a estrutura dessa sobrancelha, é que ela esteja bem proporcional, é que ela tenha o corpo é essa parte da sobrancelha um pouco mais reto, que a gente não tenha esse movimento aqui. Na hora que a gente arredonda o corpo das sobrancelhas, a gente enfraquece esse olhar, a gente desestrutura esse olhar. Então a força tem a ver com a precisão desse ajuste do design. A gente precisa organizar isso e estruturar isso para que a gente tenha equilíbrio nesse rosto, para que a gente traga harmonia para esse rosto. Vou colocar aqui de novo para vocês verem, depois da gente conversar tudo isso, para vocês verem a diferença de novo da comunicação dessas duas histórias. Então, a leveza que a Branca de Neve tem versus a braveza que a Rainha Má traz, e como o olhar delas duas, como isso é importante no olhar delas duas. A Branca de Neve é doce, ela é acessível e ela carrega todas essas outras informações que fazem com que esse personagem se construa dessa forma. Nós, aqui fora no mundo real, nem sempre carregamos todas essas informações de acordo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente fica muito apegado a essa história das sobrancelhas arqueadas, talvez a gente passe a parecer uma pessoa brava, séria ou carrancuda, enfim, sisuda, inacessível, porque a gente não está carregando outros elementos. Por exemplo, um corte de cabelo despojado, se eu tiver uma sobrancelha mais arqueada, a gente mostra, né, nessa comunicação toda essa acessibilidade quando você está conversando com a pessoa. Mas se a gente tem tudo muito reto, por exemplo, uma roupa estruturada, um cabelo bem liso e uma sobrancelha bem marcada, cheia de ângulos, o cantinho aqui, início, e ela bem arqueada, a gente pode comunicar algo que não é exatamente a nossa essência. Então é fundamental os profissionais que trabalham nessa área compreenderem bem as suas clientes, compreenderem bem sobre essa comunicação, o que elas fazem como profissão, como elas são, o que elas desejam imprimir para então estruturar essas sobrancelhas. Lembrando que essa reestruturação do desenho das sobrancelhas, ele está relacionado ao que a pessoa tem de natural. A gente não está falando sobre descaracterização, a gente está falando sobre harmonizar o que a pessoa tem de natural. Sobre trazer harmonia e leveza e equilíbrio para esse olhar. Então eu posso deixar ela um pouquinho mais arqueada ou é uma sobrancelha reta, onde eu só vou poder criar um ponto alto. Reto significa o ponto inicial e o ponto final na mesma altura.
Então a minha sobrancelha seria reta se ela fosse assim, seria uma sobrancelha bem retinha. Eu tenho um pouquinho de arqueamento e eu gosto delas um pouquinho mais arqueadas, com o ponto alto um pouquinho mais enfatizado. Mas eu não posso exagerar nisso para não aparentar brava e para não parecer, para os meus olhos não ficarem ainda mais juntos e o meu nariz ficar ainda mais comprido. Eu tenho essa característica do nariz comprido e eu tenho que cuidar. Se eu fizer isso, eu viro um triângulo, eu fico com cara de assustada, porque eu não tenho traços que transmitam força, eu não tenho muitos ângulos no meu rosto. Então, nessa composição, a gente precisa acertar. No meu caso, criar um pouquinho mais de ponto alto, a minha micropigmentação já está desbotada, mas é trazer um pouquinho mais de força para compor com esse rosto que não tem tantos traços marcados e definidos. Gente, tudo isso a gente faz uma consultoria com a nossa cliente. E a gente tem que saber dessas características, tanto como interpretar essas características na cliente, quanto como traduzir essas características na criação desse design que a gente vai propor com a micropigmentação. Quando a gente fala do design dia a dia, a gente vai buscar realçar da melhor maneira possível, mas nem sempre é viável fazer uma reconstrução nesse design para imprimir tudo isso que essa consultoria pode trazer para uma sobrancelha, né? Para a comunicação da personalidade nas sobrancelhas. Quando a gente fala na micropigmentação, aí a gente tem a liberdade para criar dentro da natureza da pessoa aquilo que melhor vai favorecer as características da personalidade dela, aquilo que ela deseja imprimir e aquilo que ela deseja disfarçar. Já atendi mulheres com sobrancelha bem larga, bem arqueada, bem escura, onde a gente entendeu juntas que a gente precisava suavizar essa característica porque ela parecia uma mulher inacessível, uma mulher brava, inacessível, carrancuda e tudo mais. E ela nem é desse jeito, ela é sim uma mulher séria, que tem algumas dessas características, mas ela nem é brava o tempo todo, por exemplo. Tem mulheres que são muito sérias e são bravas o tempo todo, mas algumas são mal interpretadas porque a comunicação do design, né, a comunicação dessas sobrancelhas diz que ela é séria e brava, mas ela estava fazendo uma brincadeira, então ela não vai ser bem interpretada, porque a comunicação visual toda do rosto dela não está passando isso para as pessoas, está passando uma sobrancelha séria, então talvez ela pareça inadequada, pareça arrogante. Então é fundamental segurar. As clientes às vezes vêm voando como um balão de gazélio, assim. É segurar ela pela cordinha e falar, calma, você que quer uma sobrancelha muito arqueada, pode ser que isso não traduza bem a sua personalidade. E vice-versa, uma pessoa com uma sobrancelha muito arqueada, falar, olha, eu vou buscar suavizar um pouco esse arqueamento, porque eu percebo que isso te deixa com um olhar muito sério, com uma personalidade, com um aspecto de uma personalidade muito fechada. Então, nessa conversa com a cliente, a gente falou em outros vídeos sobre atendimento, sobre a importância de compreender e atender a sua cliente, né? Ajustar as expectativas, entender a personalidade dela, se ela está pronta ou não para o procedimento e o que ela espera disso tudo. É nesse momento que você vai fazer essa consultoria com a sua cliente. Então, importante a gente lembrar que para a gente chegar num design adequado, a gente precisa compreender todas essas camadas. E acertando nisso, você vai fidelizar uma cliente, sem dúvidas. Você vai ter uma pessoa que está ali contente e satisfeita com o resultado que ela obteve do seu procedimento. Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de fazer da nossa análise das princesas da Disney? Se você tiver algum comentário, pode deixar aqui embaixo, num comentário no feed. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida um pouco mais profunda, pode mandar por direct, eu estou aqui para responder. E não esquece de correr lá, seguir o nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos conteúdos que a gente posta por lá. Por hoje é só, gente. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês.